noite, gente. Tudo bem? Tô aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a ansiedade. Do primeiro vídeo que eu gravei, quem não assistiu, procura lá no YouTube, na minha página, tá? Tá lá disponível. E surgiram algumas dúvidas. Algumas pessoas me procuraram para falar um pouquinho sobre os sintomas e sobre a ansiedade generalizada. As pessoas começaram a ter dúvidas. Eu sofro com o transtorno da ansiedade generalizada, eu sofro com a crise da ansiedade, então resolvi falar um pouquinho aqui, certo? Então quem está assistindo esse vídeo e não assistiu o outro, procura lá. E as pessoas que ficaram com a dúvida, se continuarem, me mandam mensagens. É legal quando surgem essa devolutiva aí, que essas dúvidas, é legal, é muito legal. Então é gratificante para a gente saber que de uma certa forma a gente consegue estar transmitindo, estar ajudando e está surtindo interesse no público, né? Então gostei demais. Podem mandar as dúvidas e até sugestões de novos temas. Tranquilo? É o seguinte, na maioria dos casos, as pessoas que sofrem com transtorno da ansiedade já tiveram o diagnóstico da TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. É comum aquela ansiedade de viajar, de receber um namorado em casa, aquele friozinho da barriga, aquela espera, é bem legal. Ela só deixa de ser legal, ela só deixa de ser boa, digamos assim, quando ela paralisa, quando ela prejudica, quando ela causa um bloqueio e tem um prejuízo no dia a dia da pessoa, em tomada de decisões. Então aí ela é algo que a gente tem que preocupar, certo? Os estudos estão mostrando aí mais ou menos hoje 20 milhões de brasileiros possuem algum tipo de transtorno de ansiedade. Então é muito comum. É muito comum, é mais comum até do que a gente imagina. Então você pode sofrer com isso e não saber. Não ter recebido o diagnóstico ainda. Ela compromete física e mentalmente. Então, tem um prejuízo bem grande aí para as pessoas que sofrem com esse transtorno. Geralmente as pessoas relatam ter medos irreais. Durante as crises, o que é os relatos de sintomas que as pessoas sentem? Palpitação no coração, então acelera o coração. Às vezes a pessoa relata que está ouvindo, nossa, eu não consigo deixar de ouvir o bater do meu coração. Então é comum. Garganta fechada, a pessoa relata que está com a garganta fechada, que não está conseguindo respirar. Falta de ar, sudorese, medo de enlouquecer. Nossa, parece que eu não estou conseguindo controlar minha mente. Muito comum. Tremores, muitos tremores. Pode acontecer, né? Náusea ou às vezes só um desconforto, um enjoo, por exemplo, é comum. Formigamento nos dedos, nos braços, às vezes, ai, meu braço não para de formigar, é comum. Irrealidade dos pensamentos, né? A pessoa, ela imagina e acredita naquela imaginação dela, mas muitas vezes não é real. Sensação de afogamento, às vezes a pessoa fala, nossa, eu afoguei, às vezes até com a saliva, a pessoa relata. Nossa, eu afoguei com a saliva e ali dá uma crise de tosse, por exemplo, e aquilo aumenta o nível da ansiedade. Medo de morrer, principalmente. Por quê? Porque as pessoas sentem tanta dor no peito, sentem todos esses sintomas, por exemplo, tremores. Então a pessoa acha que aquilo ali é a hora que a morte chegou. E isso é muito complexo, por quê? Se a pessoa sentir isso novamente em algum momento, ela acha que ela vai morrer novamente. Ela acha que, tipo assim, ela acha que ela vai morrer novamente, não. Ela acha que ela vai começar aquela crise novamente. E que agora pode ser a hora dela morrer. Então, se ela sente, então, essa crise, ela pode acontecer várias vezes. Se a pessoa, às vezes, não está bem naquele determinado dia, ela começa a se autoavaliar, automaticamente sua ansiedade aumenta e ela pode desencadear outra crise de ansiedade, entendeu? Então, você percebe aí quando que acontece o transtorno? A pessoa tem a sensação de que ela está fora de si mesmo. Isso tem o nome de despersonalização. A pessoa, tipo assim, parece que eu não estava ali, eu estava sentindo, mas eu não conseguia me controlar, como eu falei anteriormente. Então a pessoa parece que ela perde o domínio de si mesma. É bem comum a gente ouvir isso e é muito sofrido para os pacientes que têm essa sensação. Porque eles têm a tendência de ficarem se autoanalisando, tentarem ficar
se monitorando o que pode gerar ainda o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Então, é bem comum a gente ouvir isso. E, ao mesmo tempo, é bem sofrido para as pessoas que passam por esse transtorno, né? A agorafobia é o medo de evitar lugares e situações que causem o pânico. A pessoa desencadeia a agorafobia depois de uma crise da ansiedade, porque ela teve a crise da ansiedade. Então, ela começa a se autoavaliar, se autoanalisar, tentar se controlar. E o que ela faz quando ela se controla? Ela começa a evitar. Se eu sentir, por exemplo, essa ansiedade numa fila de um banco, eu senti... Porque às vezes ela estava com tempo, com hora marcada, por exemplo, para poder sair dali pressa do dia a dia. Então, ela está numa fila, ela está presa. Aquela tensão que ela sentiu gerou uma ansiedade. E no meio dessa ansiedade surgiram sintomas e foi característico de uma crise de ansiedade. Então, na agorafobia, ela evita novamente uma situação que possa remeter àquela mesma crise, entendeu? Então, por exemplo, ela começa a evitar frequentar aquela fila. Eu não vou mais no banco sozinha, agora outra pessoa vai para mim, ou então eu tenho que estar acompanhada. Ela começa a depender de outra pessoa para ter segurança. Isso pode ser, por exemplo, em transporte público. É muito comum pessoas que às vezes não viajam à noite, não conseguem viajar à noite, ou não conseguem dirigir, porque às vezes sofreu ali alguma ansiedade, algum trauma, às vezes até na direção, algum acidente, ou pode ter sido algum fator ali, e a pessoa remete àquela lembrança, e o que ela faz? A tendência dela é evitar novamente passar por situações que possam levar novamente à crise. Então, é como se fosse uma bola de neve, uma coisa vai puxando a outra, certo? Ela se sente presa, porque ela se evita e ao mesmo tempo ela se percebe presa, ela se percebe. Então ela começa, por exemplo, a se sentir envergonhada, ela começa a se sentir desamparada. Então ela começa até mesmo a pegar em outras pessoas, ter a dependência de ter outras pessoas próximas para conseguir se sentir segura. É bem comum isso também. Geralmente, quem recebeu o diagnóstico de agorafobia, desenvolveu esse quadro após ter apresentado uma ou mais crises de ataques de pânico, certo? Então a pessoa teve ali o pânico várias vezes e desencadeou a agorafobia, porque a pessoa começa a evitar, começa a ter medo de repetir e começa a evitar situações que possam levar novamente ao ataque de pânico. Isso compromete o que eu falei, né, do toque. Às vezes a pessoa começa a se autoanalisar, a ficar tão preocupada que ela acaba desenvolvendo TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela pega uma certa compulsão. Por exemplo, às vezes a pessoa, deixa eu pensar em um exemplo aqui, a pessoa foi numa fila lá e ficou durante uma fila e sentiu insegurança, tudo aquilo que eu já falei, sentiu desamparado. E no meio dessa fila, ela começou a ter sudorese, começou a sofrer a crise da ansiedade, certo? Então ela evita total estar em filas, ela começa a depender de outra pessoa para estar com elas quando não tem jeito, quando tem que ser ela mesmo, ou então ela começa a pedir para outras pessoas fazerem para ela aquelas atividades que ela faria e não consegue por ter que enfrentar filas, entendeu? Então pode levar ao toque e desencadear o pânico também, as crises de pânico, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, alguns tópicos, né, que dá pra gente fazer, que são exercícios para você usar durante as crises, certo? Então, durante as crises, para você tentar amenizar o sofrimento e tentar não... É como se fosse para você esquecer dos sintomas mesmo, certo? Desviar a atenção dos sintomas. Parece difícil, né, gente? A pessoa tá ali num ataque, numa crise de pânico, numa crise de ansiedade e sofrendo ali todos aqueles sintomas que eu já falei, aquelas características, né, que eu usei, e ela tentar desviar. Parece impossível, mas a pessoa tem que tentar sair daquilo, certo? Por exemplo, a pessoa relata dor no peito.
Às vezes a pessoa chega até falando que tá tendo infarto. É comum a gente falar, nossa, eu achei que eu tava infartando, eu tava com medo de infartar e tal. A pressão pode subir, né? E então a pessoa, se ela ficar presa ali na dor no peito, automaticamente o que vai acontecer? Ela pode começar a suar, ela pode começar a ter tremores e aumenta, intensifica ali os sintomas. Então ela vai ficar mais ansiosa, certo? Então é tentar sair disso. Diminuir o ritmo da respiração. Quando a gente está no meio de uma crise dessa, a tendência da gente, do nosso corpo, é reagir de uma forma que a respiração fica muito agitada, né? Ofegante. Então, acontece a hiperventilação. O ideal é separar, inspirar, expirar com tranquilidade, por mais que o teu coração está acelerado, por mais que você está sentindo ali outros sintomas, você tentar acalmar ali. Depois que você consegue fazer isso, automaticamente você já vai estar um pouco mais calmo, você já vai estar um pouco mais com controle, você já vai ter controlado um pouco mais as suas reações, certo? Então, automaticamente você pode tentar relaxar muscularmente, começando pelo pescoço, por essas áreas, que é o que eu falei no outro vídeo também, que a gente tende a tensionar, certo? Então, começar com uma massagem, cantar uma música, recitar um verso, um poema, algum texto que você saiba de cor. Você não vai conseguir pegar ali um texto para você abrir e ler, certo? Mas às vezes coisas que você já tenha na sua memória, você consegue recitá-las novamente. Pode ser uma música, mas cuidado com as músicas que vocês vão usarem. Às vezes vocês usam uma música muito agitada, a tendência é te agitar mais, certo? Então, o ideal é que sejam músicas mais tranquilas e tentando controlar a respiração, tentando fazer o relaxamento, às vezes um alongamento, né? Isso também é interessante de você usar, certo? Pensar em algum lugar que você esteve que te trouxe paz. Ah, aquele dia eu viajei e eu fui. Eu até atendi um paciente essa semana passada que teve uma crise de pânico. E foi interessante que foi uma das primeiras consultas que ela estava fazendo comigo, mas foi interessante que ela falou que na hora ela lembrou do sítio que ela morava na infância e que tinha um balanço. E que tinha um balanço e que quando ela sentava no balanço, que dava aquele frio na barriga, que ela balançava ali alto e tal, e remetia para ela coisas boas, né? Sensação boa. Então ela falou que começou a lembrar daquele sítio, que começou a lembrar daquele balanço, como se ela tivesse naquele balanço, porque ela relatou que ela sentia um frio na barriga mesmo durante a crise, entendeu? Então ela sentiu, levou aquilo pro lado da memória dela, né? Para um lado que não gerava desconforto e conseguiu amenizar a crise. Então eu achei super interessante isso, mesmo sem atendimento, ela já conseguiu ali desencadear ali, identificar, né, uma técnica que fez automaticamente ela acalmar. Então achei super interessante, isso é muito legal. Procurar um psicólogo e um psiquiatra. Muitas vezes terá que entrar com medicamento para conseguir ter aí um controle, certo? E as terapias também. A terapia mais indicada é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? A terapia cognitivo-comportamental, ela ajuda a identificar e corrigir pensamentos negativos, as crenças, que eu também disse que eu vou gravar um vídeo falando sobre elas. Eu não falei, mas são crenças que a gente vai trazendo desde a infância da gente, crenças erradas, crenças que a gente vai trazendo e que geram sofrimento. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso que eu queria falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre esses fatores que acontecem, esses sintomas que acontecem, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Se continuarem dúvidas, pode me mandar aí, tá? No privado, pode comentar aí, que eu gravo um vídeo, respondo da melhor maneira possível, certo? E depois vocês me mandem também sugestões de temas que vocês querem que eu fale. Eu até gravei um vídeo falando da ansiedade, vou tentar publicar também aqui. Não sei se eu consigo hoje ou amanhã. Não sei qual que eu vou conseguir
publicar antes. Mas depois vocês dão uma olhadinha no da insônia também. Quem sofrer com a insônia, procura aí também para assistir, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal e curtir lá no Instagram também, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Boa noite.